Vencer o Desamor, resumo do capítulo 72. Lino lê uma matéria de Ariadna e fica pensativo. Lino começa a escrever uma ameaça anônima para Ariadna e Daphne aparece, perguntando o que ele está escrevendo. 4 dias antes, Eduardo questiona a falta de reação de Ariadna. Ariadna esclarece para Eduardo que ele já sabe sua opinião. Tadeu não sabe o que responder sobre a permanência de Eduardo na casa de Bárbara. Ariadna fica pensativa. João José finge que estava brincando com Gael. João José afirma que não deseja a Gael má sorte. Gael não acredita que consiga um emprego. Gael estimula João José. Bruno e Álvaro consultam Conrado sobre as possibilidades de processarem Olga. Conrado esclarece que nenhuma cláusula dava direito à desistência, a menos que houvesse uma votação. Conrado ressalta que Olga pode validar sua saída com o pagamento da hipoteca. Conrado sugere que ambos os escritórios paguem as dívidas em partes iguais, e Bruno e Álvaro temem o futuro da empresa. Gema conversa com Yolanda. Yolanda fala para Gema que o diretor exige que Evita e Bárbara saibam o que está acontecendo. Yolanda garante a Gema que ela não vai ser expulsa da escola, comentando que ela é um exemplo para outros alunos do que não fazer, mas a jovem esclarece que não está grávida por opção. Eduardo brinca com Tadeu. Eduardo comenta com Tadeu que o cachorro não vai aprender nada. Eduardo conta para o filho que há coisas que mães não podem fazer, como jogar futebol, e deixa Ariadna indignada. Ariadna esclarece a Eduardo pela milionésima vez que eles não vão ter nada. Ariadna conta para Bárbara que Eduardo vai voltar a morar com ela. Bárbara afirma a Eduardo que não vai permitir sua volta com Ariadna. Eduardo esclarece à mãe que vai ficar por Tadeu e pergunta a ela se seu amor por Lino a deixou tonta. Eduardo ressalta que não vai jogar a família nos braços de Álvaro. João José inveja Gael. João José pergunta a Gael se ele já falou para Daphne que passou de etapa. Gael promete a João José que vai falar tudo para Daphne. Conrado deduz que Álvaro tem outros problemas com Olga. Álvaro deseja impedir Olga de viajar, mas Conrado esclarece que não é possível. Álvaro garante que não vai permitir que Olga vá embora, ressaltando que vai fazer o possível para impedi-la. As alunas da escola evitam Gema. Jimmy se revolta e defende Gema na frente de todos. Jimmy garante que Gema é melhor que qualquer um, mas a garota é ofendida por outro aluno. Jimmy parte para cima do colega e Gema o contém. Jimmy esclarece que quem mexer com Gema está mexendo com ele e ressalta que o filho também é como se fosse dele. Jimmy abraça Gema. Ariadna elogia o desempenho de Tadeu. Tadeu comenta que em breve vai ter novas sessões de terapia e confessa que gosta da ideia. Clarinha chama Tadeu para brincar e Daphne tenta evitar. Ariadna permite e esclarece para Daphne que seu problema é com ela. Daphne sente medo que Ariadna fale demais na frente de Clarinha e a deixe confusa sobre sua relação com Álvaro. Ariadna dá uma lacrada em Daphne e ressalta que o amor é mais forte e poderoso que qualquer outra coisa. Jimmy percebe a tristeza de Gema e garante que está disposto a assumi-la com o bebê. Gema comenta que não é tão fácil assim e Jimmy a beija. Lino vê o beijo entre Gema e Jimmy. Gema agradece a Lino por guardar seu segredo. Lino aconselha Gema a ter cuidado com quem sai ou quem anda, pois uma menina como ela pode ser vítima fácil para criminosos, que nem ele. Gema não acredita que Jimmy lhe faça mal, mas Lino a orienta a não confiar. Lino fala para Gema sobre o que aconteceu entre um estuprador e uma mulher, contando seu próprio crime em terceira pessoa. Gema não desconfia de Lino. Tadeu fala para Ariadna que já terminou sua tarefa. Ariadna agradece a ajuda de Tadeu. Tadeu demonstra para Ariadna que é excelente em matemática e a deixa impressionada. Ariadna confessa para o filho que ainda não achou a outra agenda. Tadeu sugere que Ariadna faça exercícios de memória. Tadeu lamenta que Eduardo tenha saído e pergunta à mãe onde ele está. Tadeu fala para a mãe que vai ter uma grande festa de aniversário. Bárbara comenta que Gema não vai jantar com a família e afirma para Daphne que chamou a atenção da adolescente por apoiar Ariadna. Gael chega. Gael pede animação e dança com Clarinha. Gael deseja conversar sobre Ariadna e Álvaro com Bárbara. Daphne tenta servir Gael, mas ele rejeita. Eduardo pede para Bárbara servi-lo e Gael debocha. Gael afirma que as mulheres da casa não estão à disposição de Eduardo e critica a volta do irmão. Tadeu descobre que vai se mudar antes do aniversário e não concorda. Ariadna tenta dar opções para Tadeu, mas o garoto não curte.
Tadeu deseja que Eduardo os acompanhe. Tadeu pergunta a Ariadna se ele tem que deixar de gostar do pai, mas ela nega. Ariadna ressalta que Eduardo sempre vai ser o pai de Tadeu. Tadeu deseja ter 2 festas de aniversário. Gael serve Eduardo, mas esclarece que ele não merece. Gael discute com Eduardo e ressalta que nada vai ser como era antes. Bárbara tenta colocar um fim na discussão. Gael sugere que Eduardo durma no sofá, como Álvaro, e o deixa indignado. Gael oferece seu apartamento e Eduardo afirma que ele não é de seu sangue. Gael garante para Eduardo que não se ofende e não se faz de vítima. Eduardo se estressa com Gael. Ariadna lamenta que Álvaro não possa fazer nada contra Olga. Álvaro sente raiva da volta de Eduardo e admite que está preocupado por Olga estar exigindo o dinheiro da hipoteca de volta, esclarecendo que a casa vai ficar com a perua caso não quitem a dívida. Ariadna e Álvaro marcam um encontro. Álvaro afirma que espera o dia que vai estar com Ariadna para sempre. Olga confessa para Lorena que está ameaçando Álvaro com a chantagem de ir embora. Olga deseja afundar Álvaro. Lorena conta para a amiga que Ariadna vai para uma conferência de feminismo. Olga se irrita com as mensagens de Paulo. Olga comenta com a amiga que vai estar cheia de água, mas Lorena ressalta que ela está exagerando. Olga reclama o estado de seu corpo pela gravidez. Lorena orienta a Olga a parar de tomar os remédios. Daphne aconselha Gael a não brigar com Bárbara. Gael comenta com Daphne que não é pai e por isso não entende algumas questões familiares. Gael conta para Daphne que passou de uma das fases da seleção de emprego. Ariadna aparece e Daphne a evita. Eduardo conta para Tadeu que vai dormir no sofá. Eduardo pede para ler uma história para o filho, que permite. Eduardo critica Ariadna para Tadeu, que defende a mãe. Eduardo fala para Tadeu que Ariadna é má e quer separá-los. Tadeu não acredita. Eduardo pergunta se Tadeu está contente com a separação, e ele ressalta que quer ver a mãe feliz e não triste. Tadeu afirma para Eduardo que Álvaro faz Ariadna feliz e por isso eles são felizes juntos. Gael apoia Ariadna e teme que Eduardo esteja planejando algo. Ariadna agradece o apoio de Gael, mas lamenta que Daphne esteja contra ela. Gael comenta com Ariadna que Daphne tem costumes diferentes. Ariadna teme que o conservadorismo extremo de Daphne seja um problema. Gael concorda com Ariadna. Ariadna comenta com Gael que Daphne não é aberta ao diferente, e o publicitário confessa que queria que a namorada pensasse como ela. Gael abraça Bárbara. Bárbara critica Gael por maltratar Eduardo. Gael defende Ariadna e Álvaro para Bárbara. Bárbara chama Gael de ingênuo e ressalta que há muitas mulheres no mundo para Álvaro. Gael usa seu exemplo e Bárbara o interrompe. Bárbara fala para o filho que está começando uma relação com Lino e o deixa surpreso. Gael apoia Bárbara e ressalta que quer vê-la contente. Gael sugere que Bárbara aceite o relacionamento de Ariadna e Álvaro. Bárbara pergunta como o Gael está no trabalho e elogia Romena. Ariadna conversa com Gema. Ariadna pede à amiga que verifique as roupas de Joaquim para encontrar alguma pista. Gema aceita ajudar Ariadna. Ariadna pergunta como Gema está se saindo na escola e ressalta seu apoio. Gema confessa para Ariadna que Bárbara proibiu de conversarem. Bárbara fica feliz com a oportunidade de Gael e o estimula, mas percebe que ele não quer ir por Daphne. Bárbara pede a Gael que estabeleça suas prioridades. Gael deseja levar Daphne com ele, mas Bárbara acredita que isso vai ser difícil. Gael volta a sugerir que Bárbara aceite o relacionamento de Álvaro e corre para não apanhar. Bárbara se despede do filho. Eduardo critica Ariadna por Tadeu já saber de seu relacionamento com Álvaro e a culpa pelos traumas da criança. Ariadna ressalta para Eduardo que o principal trauma de Tadeu é o abandono do próprio pai. Ariadna sugere que Tadeu é mais maduro que Eduardo. Gema mostra disposição para continuar ajudando Bárbara e pede permissão para verificar as roupas de Joaquim, alegando que algumas podem ser doadas. Bárbara autoriza Gema. Eduardo aparece para o café da manhã e reclama. Eduardo fala para Bárbara que deseja realizar a festa de Tadeu no jardim e a rabugenta concorda. Bárbara sugere que Eduardo procure um trabalho, mas ele ressalta que só quer ficar com o filho. Bárbara pensa que Eduardo está usando Tadeu para se aproximar de Ariadna. Gema encara Eduardo e o critica por Bárbara ter que servi-lo. Daphne deixa Clarinha na creche. Daphne conta para a moça que não sabe se vai poder ir para a reunião de pais, pois dá aulas de inglês. Daphne dá o número de seu celular para a colega.
Ariadna elogia Tadeu para Cassandra, mas ressalta que ainda não encontrou a agenda. João José analisa a campanha de Gael. João José pede a Gael que seja discreto, pois os chefes podem ficar incomodados. João José esclarece para Gael que sua situação é diferente da de Romena. Ariadna e Cassandra conversam sobre Regina. Ariadna fala para a amiga que vai escrever uma matéria sobre Regina, mas sem citar o nome da vítima. Ariadna afirma que o trabalho vai ajudá-la a esquecer os problemas. Ariadna comenta com Cassandra suas suspeitas de Eduardo estar planejando algo. Bárbara fala para Lino que vai aceitar a sociedade com as amigas. Lino aconselha Bárbara e ela esclarece que vai ser um negócio pequeno. Eduardo encontra Bárbara e Lino. Bárbara fala para Lino que Eduardo vai ficar na casa. Eduardo abraça Bárbara. Ariadna fala para Álvaro que durante as tardes vai trabalhar de casa para cuidar de Tadeu. Ariadna agradece o apoio de Álvaro a ajudá-la a procurar apartamentos. Álvaro fala para Ariadna que achou um apartamento ideal. Ariadna teme que seja caro, mas Álvaro se oferece para ajudá-la. Ariadna não permite. Álvaro conta para Ariadna que devem desfrutar do momento atual. Ariadna não concorda e afirma que eles devem prever e calcular o futuro. Gemma revisa as roupas de Joaquim. Gemma vê um meme contra ela e fica irritada. Gael avisa a Daphne que não vai conseguir vê-la. Ariadna escreve sua matéria e recebe uma mensagem da conferência. Tadeu vai ao jornal e não entende o motivo de Ariadna e Álvaro não estarem com ele. Ariadna aparece e conta para Tadeu que vai ter uma conferência. Álvaro busca Tadeu. Cassandra elogia Álvaro para Ariadna e ressalta que Eduardo não é igual ao irmão. Ariadna comenta com uma amiga sobre os horários de Eduardo e alega não saber o que ele faz com seu tempo livre. 4 dias depois, Lino vê a matéria de Ariadna e fica irritado. Lino pensa em ameaçar anonimamente Ariadna e Daphne o flagra. Lino despista Daphne. Daphne começa a aula de Lino. Gemma reclama pelos pais de família quererem expulsá-la e Érica a consola. Gemma garante para a Érica que não vai ceder. Gemma acha cartões importantes de Joaquim e Bárbara a procura. Bárbara deduz que Gemma está ajudando Ariadna e exige que a garota entregue o que achou. Ariadna é apresentada na conferência. Ariadna discursa e comenta que era apenas esposa e mãe, admitindo que tinha renunciado à sua profissão, mas resolveu retomar para prevenir e erradicar a violência de gênero na sociedade. Ariadna defende as mulheres empoderadas. Em público, Lorena critica a falsa sororidade de Ariadna e afirma que ela roubou o homem de uma mulher grávida. Lorena chama Ariadna de hipócrita e afirma que a jornalista não a representa.